E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, dando sequência à série de vídeos que eu venho postando aqui no canal sobre a minha carteira performance em 2023 e sobre os proventos também, que foram 2 vídeos que eu já postei aqui anteriormente. Então, caso você queira ver, dê uma pausa aqui, entre aqui no canal e veja os outros 2 vídeos que eu mostrei como performou minha carteira em 2023 e os proventos que eu recebi. Depois você volta aqui. E o objetivo desse vídeo é trazer 5 ações que hoje estão na minha carteira e que eu vejo que tem um potencial para que em 2024 continue se valorizando, seja nominalmente, seja através de dividendos, proventos, e que eu entendo que eu procuro sim estar aportando mais nesse ano de 2024. Alguns mais, outros menos, sempre dependendo da janela de oportunidade. Investidores, o primeiro que eu trago, não tem muito segredo, é a minha maior posição da carteira, tenho mais de 77% de valorização, vocês viram nos vídeos anteriores, são as ações do Banco do Brasil. Hoje é a minha maior posição, como eu disse, mas inegavelmente ainda é uma ação que, por mais que suba, é uma ação descontada, seja olhando através do PL, PVP, dividendo, valorização do ativo, é uma empresa que muito redonda, não tem muito o que falar do Banco do Brasil. Se você olhar para os múltiplos da empresa, é uma empresa de primeira linha, a gente não tem nem como estar falando nada negativo da empresa. Crescimento de lucros, um ROI acima de 20%, enfim, é uma empresa que eu gosto de estar acompanhando. Infelizmente eu tenho um receio porque já é minha maior posição e é natural que todo mundo tenha receio a partir de você ter um preço médio ali 77% valorizado no período, né? Você tem um receio e, sendo bem transparente aqui, eu também tenho de estar aumentando esse preço e eventualmente estar perdendo o preço médio, mas o importante é não se apegar ao preço médio se a ação está barata. A gente vai observar isso para outras ações que eu vou trazer aqui também, e essa é a mesma lógica. Em sequência, investidores, minha segunda maior posição que eu comecei a montar na segunda metade de 2023 são as ações da Vale. Vale, empresa que atua no setor de minério de ferro, sobretudo, vem sofrendo uma desvalorização de basicamente 20% nos últimos 12 meses. Ainda assim, é uma empresa muito perene, perene no que tange o setor de mineração. Tem um dividendo yield dos últimos 12 meses muito interessante, mas acaba sendo respaldado muito pela questão do minério de ferro em alta. Mas qual é o grande ponto, investidores, que a gente tem que olhar para a Vale? Cenário China. A China vem nos últimos 3 anos sofrendo bastante economicamente falando, isso acaba respaldando na Vale, que tem mais de 50% do seu resultado atrelado à economia chinesa. Ou seja, olhando para histórico, tanto de resultado como de empresa, a Vale, sobretudo olhando o PL, está sim descontada. É uma empresa que eu gosto de estar acompanhando não só por dividendo, mas também como oportunidade. Já trouxe alguns vídeos da Vale aqui no canal. Sempre nesses valores abaixo de R$70 eu volto a olhar para a Vale. Obviamente, para cenários ali abaixo de 65 eu acabo acelerando os aportes, que foi o que aconteceu na minha carteira. Hoje já é a minha segunda maior posição e eu tenho um preço médio de R$64. Sempre gosto de estar olhando para a Vale. Obviamente, a gente vai tá se apegando muito ao ciclo do minério de ferro, não adianta a gente estar olhando muito margem líquida, PL, até porque essa questão sempre vai estar atrelada ao ciclo do minério de ferro e à economia chinesa. Perfeito? Para além disso, o que é interessante a gente estar olhando é literalmente a dívida líquida sobre a EBITDA, que é para demonstrar que é uma empresa saudável, não é uma empresa que tem muita preocupação em relação aos passivos que ela tem. Ou seja, nesse ano de 2024 eu espero sim continuar aportando em Vale e aumentando minha posição. Bem, investidores, agora a gente começa a entrar em ações que talvez não sejam de tanto conhecimento do público de maneira geral. A primeira ação que eu trago dentre elas é a ação da Home, uma empresa que atua na indústria, especificamente de máquinas. É uma exposição que eu tenho no setor, sendo exclusivamente dela, muito principalmente porque eu entendo que é uma excelente empresa, historicamente falando, paga bons dividendos e consegue crescer. Obviamente, a gente olhando aqui para a máxima de Home, ela já chegou a ser negociada quase aos R$18. Após a divulgação dos seus últimos resultados ao longo de 2023, ela acabou caindo bastante, chegou a ser negociada a R$11, foi quando eu comecei uma posição em Home, mas olhando para os múltiplos da empresa, obviamente não são casos tão redondos como, por exemplo, do Banco do Brasil, são setores diferentes, mas que eu tenho estratégias também diferentes. A gente vê aqui também um PL histórico de Home sendo negociado ali um pouco abaixo da sua média histórica, ali de 7,19, ou seja, é um ponto que a gente sempre tem que estar analisando. Para além disso, é uma empresa que tem uma dívida bem controlada, embora esteja no setor de indústria. E investidores, sendo bem direto, é uma empresa que eu entendo que tem tudo sim para continuar se valorizando na esteira do tempo. Tem uma ótima gestão, paga dividendos e consegue crescer. Especificamente em um cenário de juros mais baixos, de economia mais aquecida, eu acredito que sim que a Home pode se favorecer. Por isso eu espero sim continuar aportando e acompanhando Home nesse ano de 2024. Bem, investidores, outra ação que eu trago aqui no vídeo é a ação da Klabin, especificamente as ações preferenciais, que é onde eu tenho posição hoje. Klabin, setor de embalagem, setor de celulose, empresa que eu gosto muito, acho que muitos devem ter começado a conhecer a Klabin por conta do Luiz Barsi.
mas eu sempre gosto de estar olhando a Klabin como um case tanto de crescimento como de dividendo, perfeito? Especificamente olhando para os múltiplos da Klabin, ela não está tão descontada como já esteve. O PL é, obviamente, abaixo de 10. Eu sempre chamo a minha atenção, sempre abro os olhos de maneira positiva, mas eu procurava estar aportando Klabin ali por volta de 3,50 até no máximo R$4. Acabou que a Klabin teve uma valorização interessante nos últimos 12 meses, mas eu entendo sim ainda que é oportunidade. Ela já chegou a ser negociada ali aos 4,80 praticamente, mas é um setor que eu entendo que obviamente é cíclico também, assim como qualquer commodity, mas que eu entendo que na esteira do tempo tem tudo para entregar ótimos resultados e dividendos. Em relação aos múltiplos dela, mesma questão, a gente sempre vai estar olhando aqui para a dívida, obviamente, para quem acompanha a empresa sabe que nesses últimos 2, 3 anos a empresa vem se endividando bastante pelos seus projetos de expansão, seja Puma 2, seja os novos projetos. É uma empresa que, para quem não gosta de empresas muito endividadas, e é um ponto que muitos batem na Klabin, é exatamente esse, de uma dívida que não diminui. Ou seja, isso é um ponto sim para você acompanhar investidores, mas da mesma forma, se você acredita que é um case de crescimento, que a empresa vai estar conseguindo arcar com seus compromissos e em paralelo crescer, pode ser sim uma grande oportunidade. Por isso que eu espero continuar aportando em Klabin nesse ano de 2024. E por último, investidores, e dialoga muito com o que eu falei do Banco do Brasil, ações do Banco ABC. O Banco ABC já chegou a ser negociado a um PL abaixo de 5 também, e um P sobre VP abaixo de 0,9. Nos últimos 12 meses subiu quase 30% investidores, atingindo aqui seu pico de praticamente R$25. Em relação ao meu preço médio também subiu muito. Vocês podem observar aqui que meu preço médio em Banco ABC é R$17, ou seja, teve uma valorização de 35% investidores. Mas olhando para os múltiplos, eu ainda considero sim uma empresa descontada. Obviamente, como eu disse, você acaba ficando preso a um preço médio que você começou lá atrás, mas isso também não significa que você tem que deixar de investir na empresa. Como eu disse, é uma empresa ali que tem um ROI interessante, tende a crescer e vem crescendo. Para além disso, é uma empresa que vem sendo negociada a múltiplos interessantes, e eu acredito que o case do Banco ABC é tanto de crescimento como distribuição de dividendos. Perfeito, investidores? Em resumo, essas são algumas das ações que eu já tenho em carteira e que eu acredito que vão se favorecer nesses próximos meses e ao longo desse ano 2024. E como eu sempre digo, né, investidores, nada que eu trago aqui é uma indicação nem de compra nem de venda. O que eu digo muito é basicamente que é a minha visão. Eu espero que eu traga isso para vocês verem como aportes recorrentes com a estratégia bem consolidada fazem com que pequenos aportes e uma esteira ao longo do tempo consigam sim trazer a tão sonhada liberdade financeira e crescimento patrimonial que seja interessante. Ou seja, investidores, basicamente por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão engajando muito aqui no canal. Já passamos da marca de 550 inscritos. Eu estou há muito tempo sem postar vídeo. Voltei a postar agora, nesse ano de 2024. Então se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe aqui. E até a próxima.